Jesus, estando à mesa na casa desses homens, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Ver na introdução, publicanos, portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece dizer-se que uma facilidade tão preciosa, uma faculdade tão preciosa, deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão para os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que os recebemos por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar luz ao longe, lhe coloca na mão, não é bem mais o trabalho de procurar a luz ao longe. Desculpa. Não é bem mais culpado de não o considerar? Poderá se desculpar por ignorância? Quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca, e sua própria condenação? Se não aproveita, entretanto, então, que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo, enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho, pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores.
é simplesmente uma aptidão para servir de instrumentos mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Bom, meus irmãos, aqui a gente vê que o que é falado, os espíritos falam para a gente, que a mediunidade é do corpo. E independe se a pessoa é boa, se é má, raça, cor, se é homem, mulher, não independe de nada disso. Então, é corpo. É como Deus dá essa faculdade para quase todos, né? Ou mesmo a mediunidade ostensiva. A mediunidade em si, todo mundo tem. Quem não teve aquela vozinha na cabeça avisando alguma coisa, né? Então, todos têm. E uns têm mais ostensivo do que outros. Então, a mediunidade, ela é neutra, né? Ela é boa ou má de acordo com o que a gente faz. Nós estamos aqui, né? Trabalhadores da casa. Muitas vezes a gente trabalha na maca, orientando alguma coisa que passam para a gente, e a gente muitas vezes está se cobrando, é a gente mesmo, né? Então, primeiro, quando vem essas informações, ao menos para mim, eu me cobro muito, porque muitas vezes eu tenho defeito, né? Então, a mediunidade independe. Todo mundo acha, nossa, a pessoa é médium, e acha endeusa, não é nada disso, tá? Então, é como se fosse o sol. Deus dá o sol no planeta para bons, maus, de todo tipo de pessoas. Está aí para todo mundo receber. Agora, a mediunidade, tem gente que usa ela realmente para o mal, cobra, né, para fazer certas coisas, tudo. Só que ela também tem de responder por isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que se fala aqui, também outro, não é a mediunidade expansiva, receber facilidade de comunicação, nada. É estar ligado, né, com o plano espiritual superior. E isso depende de nós, é só de nós. E mesmo aquele que não se considera médium, fala que é igual uma pedra, né, que não sente nada, ele estando ligado com Deus sempre, esse sempre está acompanhado com os bons espíritos. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante de meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória, e na de seu Pai e dos anjos santos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado.
que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que esconde com medo que lhe cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim, o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirige as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Coragem da fé. Nós nos dizemos, estamos aqui numa casa espírita. Nos dizemos cristãos e dizemos que somos seguidores de Jesus. Aqui, diante desse público, diante das pessoas que nos conhecem, nós nos sentimos à vontade para falar. Eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito na pluralidade das existências, eu acredito que nós podemos nos comunicar com os espíritos e acredito também nas palavras de Jesus. Então é fácil aqui, diante de vocês, eu me colocar como crente, que tem uma fé inabalável. Mas basta eu sair, atravessar a rua, num momento qualquer, onde eu for confrontado por alguém, será que eu teria a mesma coragem de me manifestar, de dizer realmente que sou espírita? Muitas vezes a gente se envergonha de dizer o nosso credo, porque dependendo do local que você esteja, da plateia que você esteja frequentando, do ambiente de onde você estiver, no trabalho, ou mesmo numa reunião familiar, a gente pode ficar envergonhado, tímido, com receio de falar o que pensamos. E, muitas vezes, as pessoas nos questionam, num momento ou outro, você realmente acredita nisso? Você acredita em reencarnação? Que bobagem! Como que você pode? Você tem como provar isso? Então, a gente, às vezes, fica envergonhado, com receio de falar, porque nos falta a convicção. Aqui dentro é fácil falarmos, mas, volto a repetir, lá fora é que está o grande desafio. Se nós dizemos cristãos, temos que ter essa convicção, temos que ter a certeza e mostrar isso pelas nossas atitudes. Não adianta eu dizer que acredito na reencarnação, que acredito em Jesus, se eu não faço aquilo que Ele está pedindo, que Ele está nos explicando, nos ensinando, se eu não pratico a caridade, se eu não consigo, aos poucos, ir minorando meus defeitos, senão fica uma letra morta, um conhecimento vazio. E se eu não tenho coragem de me expor, defender as minhas ideias e dizer que o que eu estou fazendo é o correto, que eu estou combatendo o bom combate, então fica tudo inútil. Nós seremos hipócritas. E se nós estamos aqui com essa maravilha de doutrina, que nos mostra com claridade, que nos prova também através de tudo que a gente percebe, dos efeitos, das coisas que a gente consegue confirmar, não só com os efeitos físicos, mas também com as coisas que a gente vemos no dia a dia, a gente não tem como poder defender as nossas convicções, se a gente não colocar isso em prática. Então, precisamos realmente termos a certeza do que acreditamos e, tendo essa certeza, a gente fazer aquilo no dia a dia. A máxima do kardecismo é: fora da caridade não há salvação. Ela nem diz que é fora do cristianismo, nem fora da religião, e sim da caridade. Então,
é uma coisa que nós temos que defender, a nossa convicção de que realmente é amando o próximo, é fazendo aquilo que nós não queremos que façam a nós outros, é que a gente está realmente comprovando a nossa fé. Temos coragem de dizer o que somos e o que queremos. É nisso que está essa convicção, essa afirmação. Senão, nós vamos, aqui, em público, eu mostro uma coisa, né? Na verdade, eu estou querendo apenas, de certa forma, receber aplausos, receber uma alegria de saber que as pessoas me veem como cristão. Mas se eu precisar confessar a minha fé em algum lugar ou provar que eu realmente sou cristão e eu tenho receio de eu fazê-lo, eu estou renegando a Jesus. E o que importa é o que Jesus vê. Não adianta eu mostrar para vocês que sou aquilo que não sou, porque Jesus vê tudo, sabe de tudo. Ele está dentro da gente, né? O reino dos céus está dentro de nós. Então não adianta a gente querer exibir-nos para o mundo. E também não adianta nós queremos nos mostrar para as pessoas aquilo que não somos, com o intuito de conseguirmos algum benefício disso. Por quê? O que diz o Espiritismo? O que diz a doutrina espírita? Que nós somos seres imortais, que fomos criados simples e ignorantes, com o intuito de um dia chegarmos à angelitude. É esse o nosso objetivo final. Disso tenhamos a certeza, porque senão não adianta estarmos aqui. Não adianta ouvirmos palestras, fazermos o evangelho no lar, estarmos aqui, se a gente não ter essa certeza de que somos realmente seres que estamos em evolução e fazermos as escolhas certas. Se eu não tenho coragem de dizer para o mundo inteiro que eu sou cristão, que eu sou espírita e que eu quero realmente me melhorar com as minhas atitudes, com os meus atos, então eu estou sendo um mentiroso, um hipócrita e que eu mesmo pagarei por isso. Aí é o que Jesus diz: se você me ama, se você realmente quer me seguir, então você tem que estar comigo em todos os momentos. Não adianta você me dizer que me ama só na frente das pessoas que você acha que vai ser importante dizer. Porque quando você estiver na hora do seu testemunho, do outro lado, Jesus vai perguntar: e aí, você realmente me amava? Aí tem aquela outra parte que fala: mas Senhor, fiz tantas coisas em teu nome, ajudei, fui no centro espírita, fiz caridade, levei donativos, dei passe. Mas foi de coração? Você fez isso mesmo, com coragem, com convicção, com a certeza de que era isso mesmo que você queria, ou você estava querendo só mostrar para os seus amigos, para a sua comunidade, que você era uma boa pessoa? E, no fundo, por dentro, você estava enganando a todos e a si mesmo, o que é pior. Eu não te conheço, não te reconheço. Afasta-se de mim. Retorna e faça tudo novamente, porque a gente sabe que nós sempre temos uma nova chance. Então, vamos ter essa coragem de realmente admitir o que queremos, o que somos e o que precisamos para nos melhorar. Coragem de vir aqui num sábado de manhã, sendo feriado ou não, o Brasil tendo perdido ou não, porque isso são todas ilusões do mundo, coisas transitórias. E nós estamos aqui para nos melhorar. Essa oportunidade que nós temos é a melhor que nós já tivemos em todas as nossas existências. Então, vamos ter essa coragem de procurar fazer a nossa melhora e mostrar para Jesus: realmente, Senhor, eu te amo, eu quero te seguir e quero fazer isso de coração, não importa, eu quero que você veja, você me vê por dentro, por fora as pessoas, eu só vou provar que sou realmente o teu seguidor quando eu amar
os meus amigos, os meus inimigos, como eu amo a mim mesmo. Então, essa é a coragem da fé, coragem de seguir mesmo Jesus com todo o nosso amor e com toda a nossa devoção. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perder-lhe-á. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia, exaltai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz, me siga, porque aquele que quiser salvar a ti mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. São Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36. São Lucas, capítulo 9, 23, 24, 25. São Marcos, capítulo 10, versículos 38 e 39. E São João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não maldigais. Depois, ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, quer dizer, suporte corajosamente as atribulações que a sua fé lhe suscitará, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, e me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aquele que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão a vida futura, o prêmio de uma coragem de sua perseverança e de sua abnegação. Mas aquele que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse, já recebestes a vossa recompensa. Jesus aqui ele nos pede para não esmorecermos mediante as dificuldades da vida. A vida de cada um de nós tem os seus obstáculos, e é justamente esses obstáculos que ele gostaria que nós vencêssemos. A vida, a gente pode até, inclusive, comparar ela com uma rosa, vamos dizer assim. O que acontece? Nós temos... o Chico, ele passou uma vez, eu li uma frase, ou eu ouvi uma palestra, não me recordo agora, mas eu estava até anotando aqui, tentando voltar na memória. Ele fez uma comparação, na sua simplicidade, a vida é uma semelhança de uma rosa. Toda rosa, ela tem o seu botão, que ela exala seu perfume, nos magnetizando com a sua beleza. Mas a gente não pode se esquecer que a rosa também tem um corpo, e esse corpo é formado de espinhos. A vida, ela é mais ou menos isso.
Não é isso? Nós temos uma vida, nós temos um aparelho, né, que foi permitido para nós, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, mas ela é cheia de obstáculos no nosso dia a dia. Quem aqui não tem problemas, quem aqui não passa por aflições, quem aqui não, no seu dia a dia, muitas vezes, até pegando mais embaixo mesmo, muitas vezes não existem momentos que a gente não quer nem sair da cama, fala a verdade. No seu íntimo, agora fazendo uma reflexão interna, não existem momentos que a gente chega num ponto que a gente fala, caracas, eu não tenho vontade nem mesmo de sair da cama, mas é aí que está o valor da vida, é aí que a gente tem que se levantar, olhar para cima e falar, pô, cara, tenho que passar por isso, eu tenho que segurar essa, eu tenho que caminhar para frente, porque eu tenho que vencer esses obstáculos, porque a vida também tem muita beleza, e a gente tem que aproveitar essa beleza. Temos que, sabe, olhar as pequenas coisas, as pequenas alegrias, é isso que nos dá motivação para podermos seguir. E se a gente não tiver essas pequenas alegrias, como, sei lá, um sorriso de um filho, um sorriso de um pai, de uma mãe, uma palavra gostosa, é isso que nos dá força para poder continuar, porque o resto é porrada mesmo. A gente está aqui para evoluir, e nós vamos evoluir, quer queira, quer não. E agora é chegado o momento de não mais imaginarmos que a vida é um mar de rosas, porque a vida não é um mar de rosas. Aqui é um mundo de provas e expiação. E nós estamos aqui justamente para isso. Então, nós temos que, sei lá, a vida, a gente tem que construir ela. Mas de que maneira a gente constrói ela? É diariamente. Ela é escrita a cada momento, a cada decisão, a cada ponto que a gente coloca uma meta. É ali que a gente está fazendo a nossa vida. Não é como um conto de fadas, como um filme de televisão, que tudo tem o seu final feliz, o seu final alegre. Não é, infelizmente não é. A vida não é assim. A vida, é o que eu falei, a vida é para ser vivida e vai ter os seus percalços. E aquilo, o que acontece? Quando ele fala da passagem, que perderás o céu ou ganharás os céus. Os céus, teoricamente, porque a gente sabe que na casa de meu pai não é um céu, é várias moradas, e a gente está em evolução. Então, se a gente pegar um caminho e se dedicar a Mamon, por exemplo, que são as coisas terrenas, só as coisas da terra, e renegar a Deus, que é a espiritualidade, que é o que nós estamos aqui, para nos evoluirmos espiritualmente, o que acontece? Nenhum nem outro, a gente tem que ter um meio termo, quer queira que não, porque eu preciso da parte material também, e preciso da parte espiritual. Então, eu não posso renegar nenhum e nem renegar o outro, eu tenho que, sim, equilibrar, eu tenho que ter os meus objetivos, eu tenho que correr atrás, eu quero aquilo, eu me esforcei, eu estudei, eu trabalhei, então eu tenho que colocar na minha mente, eu consigo, isso também é muito importante, porque o caso da fé, que o nosso irmão comentou, eu tenho que ter a fé em Deus e tenho que ter a fé em mim, porque eu batalhei, eu corri, então eu tenho objetivo, eu vou ser engenheiro, eu tenho o meu merecimento, eu tenho que acreditar na minha fé, e também tenho que acreditar na fé de Deus, porque Ele também é a base de tudo. Então, eu faço um meio termo. Eu falei, eu quero isso, vou lutar, vou focar e vou buscar o que eu quero. Eu estou aqui para isso, para evoluir. Vou errar, vou tomar porrada, aquilo que eu falei, muitas vezes não vou querer sair da cama, como já muitas vezes aconteceu, mas eu vou me apegar às coisas do Pai. E, com certeza, eu saio dessa. Então, o que nós podemos mudar para poder crescermos mais, para podermos estar mais felizes, mais contentes? Nós temos que fazer o quê? Foi o que o nosso irmão falou, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, tá? Deixar um pouco as tristezas de lado, enxergar mais aquilo que eu falei, as pequenas alegrias que a vida nos proporciona. Vamos perdoar mais, gente. Vamos.
nos amar mais, vamos amar ao nosso semelhante mais, vamos ser mais humildes, assumindo, muitas vezes, os nossos percalços, as nossas culpas. Muitas vezes colocamos a culpa nos outros, mas é nós mesmos que estamos errando. Então, vamos assumir mais isso. Vamos amar mais as nossas famílias. Vamos amar mais a nós mesmos. Está faltando isso, gente. Porque muitas vezes a gente não se ama, a gente não gosta da gente. E se a gente não gosta da gente, como é que eu posso gostar do meu irmão? Como é que eu posso gostar de Deus? A partir do momento que eu gosto de mim, que eu passo a gostar do meu irmão, eu estou gostando de Deus automaticamente. Então, mas a gente não gosta. Nós pedimos para reencarnar, pedimos para vir com um corpo X, para poder passarmos por determinadas provas. E quando chega aqui, a gente não aceita, a gente quer mudar tudo. Mas a verdadeira pátria, qual que é? É a pátria espiritual. Essa matéria, isso aqui vai ficar. Mas o espírito não é, ele é imortal, ele continua. E o que nós queremos? Temos que pensar nisso, temos que refletir, depois que nós saímos desse corpinho, o que vai acontecer? O que eu quero? Qual a morada que eu quero, que eu procuro para mim? Temos que refletir a respeito, né? Então, como disse, vamos carregar a nossa cruz. Vamos carregar com um pouco mais de tranquilidade, porque os problemas nós vamos ter e sempre teremos. Mas se a gente encarar esses problemas, com certeza, a gente consegue carregar a nossa cruz, como o Evangelho nos fala, né? A cruz é o nosso dia a dia mesmo, e vamos superar tudo isso. O importante é que mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, o que nós devemos fazer, sabe, é sorrir para a vida. Por mais difícil que esteja, vamos sorrir, porque quando a gente sorri para a vida, e se a vida, em contrapartida, sorrir para nós, a nossa cruz, com certeza, ela vai se tornar mais leve. Isso depende do quê? Depende de nós mesmos, somente de nós mesmos. Então, gente, problema temos, vamos ter muitas coisas, a gente vai ter que passar mesmo. Tem os problemas familiares, principalmente, a gente sabe, é problema com filho, é problema com droga, é problema com trabalho. Quem não tem esses problemas? Todos temos, ninguém, não somos perfeitos. Vamos pegar a própria seleção brasileira, tem nego que ganha 8 mil reais por minuto, não é isso? Você acha que eles não estão sofrendo nesse momento também? Então, sim, por mais que fale, não, estão sofrendo, porque também perderam. E é isso, a vida é isso, é essa troca. Então, vamos encarar os problemas, vamos encarar as dificuldades, e vamos embora, gente, vamos tocar o que não tem remédio, remediado está. Meu amigo Sérgio sempre falava isso. Então, se não dá para pagar a conta de hoje, deixa para amanhã, se não dá de amanhã, para depois, mas com certeza a gente vai dar um jeito, e a coisa acontece. O Papai do Céu sempre está do nosso lado, e quando nós dobramos os nossos joelhos, às vezes, como é necessário, e muitas vezes nós esquecemos que nos religa a Deus, que é a oração, que é uma coisa tão simples, que parece tão banal, mas não é. É aí que está o segredo que muitos, infelizmente, não conseguiram despertar ainda. É oração, é dobrar os joelhos e pedir, Pai, me ajuda, Pai. Eu sou teu filho e não estou conseguindo passar por essa dificuldade, por essa enfermidade, estou desempregado, eu estou assim, eu estou assado. Abre teu coração, conversa, mas conversa com o coração, não da boca para fora. Eu te garanto, tenho certeza, que a cruz fica mais leve, porque as coisas vêm. Talvez não venha, vamos dizer assim, da maneira que nós gostaríamos que viesse, infelizmente, né? Mas elas vêm. Ela vem de acordo com as nossas necessidades. Então, é isso aí, gente. Essa mensagem, carregar a nossa cruz. Vamos sorrir para a vida, vamos sorrir sim, vamos sorrir para o nosso irmão do lado, vamos sorrir para a nossa família, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos namorar mais e vamos nos amar mais. Chega de achar que somos feios, que não somos capazes, que não conseguimos. Esquece, risca isso da agenda e bola para frente. Fala, não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu coloco uma meta e eu vou trabalhar em cima dessa meta e eu vou buscar. E, com certeza, as coisas acontecerão.
Dando continuidade ao Evangelho, o que podemos fazer em casa é exatamente isso. É a leitura do Evangelho, é a reflexão em relação às palavras que foram lidas no Evangelho. Muitas vezes, muitas pessoas ficam receosas de iniciar o Evangelho no seu lar, por achar que não vai poder fazer uma oração como se deve, ou então tirar conclusões da leitura que é feita no Evangelho. Mas, com certeza, a espiritualidade vai estar em amparo quando nós nos colocarmos a isso. Então, que possamos, cada um de nós, procurar colocar dentro do nosso lar o Evangelho. E com isso a gente vai estar acendendo uma luzinha para a espiritualidade, uma ligação com a espiritualidade, cada um no seu horário, cada um com a tua família, e vai estar contribuindo com o planeta, com a nossa evolução. Ao terminarmos a leitura, ao terminarmos as reflexões, nós fizemos uma prece de encerramento, agradecendo por aquele Evangelho que foi realizado em nosso lar. Então, que possamos, neste momento, fechar os nossos olhos, agradecermos a espiritualidade pelo amparo, pela proteção que aqui nos sustentou em mais este Evangelho, que possamos, cada um de nós, durante toda a nossa semana, refletirmos um pouco mais em relação ao capítulo que foi lido, em relação aos itens que nos foram trazidos, que possamos, dia a dia, procurar nos depurarmos e procurar o melhor para o nosso próximo e para nós mesmos. Agradecemos, Senhor, por mais este Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.